O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu em 2020 que a administração pública deve flexibilizar data e horário de concurso e estágio probatório a quem alegue restrições por motivo de crença religiosa. A Corte entendeu que o poder público pode, no entanto, negar eventuais pedidos, fundamentando essa decisão. Veja na reportagem de Ricardo Moreira. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal determinou em que condições a administração pública pode flexibilizar cronogramas de concursos públicos e jornadas de estágio probatório a quem alegue restrições por motivo de crença religiosa. A maioria da Corte votou no sentido de que essa flexibilização não pode acarretar ônus à administração pública e nem violar princípios como a razoabilidade e isonomia. A decisão foi tomada com base em 2 casos específicos, em um deles envolvendo um candidato que obteve na Justiça o direito de realizar prova de aptidão física em concurso público em data diversa do previsto em edital. No outro, uma professora reprovada no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado. Foram 3 sessões de julgamento e o plenário ficou dividido. De um lado, os ministros que votaram no sentido de que a administração não tem o dever de flexibilizar regras de concurso ou estágio probatório por motivo de crença religiosa. Os ministros Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Nunes Marques integram o grupo que seguiu esse entendimento. Quantas comarcas sequer tem juiz? E daqui a pouco o juiz diz que não atua no plantão. E essa questão vai se colocar. Ou o médico. Então, é preciso que realmente essas ressalvas sejam devidamente amarradas para que o serviço público continue a ser aquilo que deve ser, que é serviço ao público. O Poder Judiciário não vai poder contestar alguma religião que seja amanhã criada, ou que alguém venha aderir, ou declarar aderir, uma pequena igreja do interior do estado do Maranhão, por exemplo, que vai guardar segunda-feira, quarta, ou outras pessoais que o fiel tenha que adotar segundo a sua religião. No entanto, acompanhando o voto do ministro Edson Fachin, prevaleceu o entendimento de que deve haver por parte da administração pública a análise de possível compatibilização de datas e horários das provas, salvo se essa medida resultar em prejuízos ao interesse público ou violação do princípio da isonomia. Ao final do julgamento, o plenário acolheu a tese do ministro Alexandre de Moraes. É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos em edital, por candidato que invoca a escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos e que não acarrete ônus desproporcional à administração pública, que deverá decidir de maneira fundamentada. É possível a administração pública, inclusive durante o estágio probatório, estabelecer critérios alternativos para o regular exercício dos deveres funcionais inerentes aos cargos públicos, em face de servidores que invocam escusa de consciência por motivos de crença religiosa, desde que presente a razoabilidade da alteração, não se caracterize o desvirtuamento no exercício de suas funções e não acarrete ônus desproporcional à administração pública. Onde nós estivermos falando de prova de aplicação única, a exceção não se aplica. Agora, sempre que for possível individualizar a situação sem ônus desproporcional e com razoabilidade, aí se aplica. Com a decisão, o STF rejeitou o recurso da União que questionava a decisão da Justiça Federal ao permitir que um candidato membro da Igreja Adventista realizasse uma etapa do concurso público em data diversa do previsto em edital e acolheu um recurso de uma professora adventista contra a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia mantido a reprovação da servidora no estágio probatório por descumprir o dever de assiduidade, ao não trabalhar entre o pôr do sol de sexta-feira e o de sábado.